Fala moçada do Veste, beleza? Saudade de todos aí. Vamos para uma aulinha classificação de função. Aula 6, está lá na página 13 do caderno 2. Tá? Vamos falar um pouquinho das funções monotônicas ou monótonas e resolver alguns exercícios, beleza? Então, vamos começar aí para a gente não perder muito tempo e vamos que vamos. Então aí, estou postando para vocês aí quais serão os assuntos que nós vamos estar analisando aí. Então nós vamos falar um pouquinho das funções classificadas como monótonas, né, ou monotônicas. De que maneira? A maneira é a seguinte, nós vamos sempre estabelecer a relação de uma função num determinado domínio, né, e um contradomínio. E nós vamos pegar um subconjunto aí, um subconjunto A, que pertença a esse domínio D. Então nós vamos pegar uma parte do domínio e vamos analisar ela. Quando a gente estiver analisando essa parte do domínio, nós podemos classificar essa função nesse domínio ou nessa parte do domínio como estritamente crescente, nesse domínio A, somente crescente ou não decrescente. A ideia aqui é a mesma, tá? Então, crescente ou não decrescente é aquela que você está crescendo e depois você estabiliza, por exemplo. Então, isso é uma função que ela não é crescente, ela é constante, mas ela não decresce. Então, ela vinha crescendo, estabiliza, depois volta a crescer, estabiliza, ou seja, isso aqui é a ideia de crescente ou não decrescente. Estritamente decrescente é aquela que só vai diminuir, né? Só vai decrescer. E a decrescente ou não crescente em A é aquela onde ele pode decrescer, estabilizar e não voltar a crescer. Então ela é só decrescente ou não crescente, tá? Vamos falar um pouquinho das funções tipo par, função ímpar, a classificação dela como injetora, sobrejetora e bijetora, e no final a gente fecha com a função inversa, tá bom? Então vamos começar aqui falando um pouquinho agora só sobre a parte das funções estritamente crescentes. Bom, então aqui é o seguinte, com relação à classificação das funções, né, vamos fazer uma análise aqui de quando ela é estritamente crescente e assim por diante. Para qualquer que seja um x pertencente àquele conjunto lá que a gente chamou de conjunto A ou subconjunto A, sempre vai acontecer a seguinte situação. Nós pegamos um x1 menor que um x2 e isso acarretar um f de x1 menor que um f de x2, nós vamos dizer que a nossa função é estritamente crescente. Vou dar um exemplo lá no gráfico. Como é que seria isso? Quando que uma função é estritamente crescente? Se você pegar um x1 qualquer aqui, por exemplo, eu venho aqui e eu tenho essa imagem. Essa imagem é o f de x1. Se eu pegar um outro x aqui, por exemplo, um x2, e ele vai me dar uma imagem, e essa imagem é o f de x2. Observe que nessa região aqui, que eu escolhi do meu gráfico, né, do meu domínio, a minha função é estritamente crescente. Um x1 menor que x2 acarreta um f de x1 menor que um f de x2. Esse é o nosso, tá? Então, está satisfeita a condição. Beleza? Agora, quando que acontece da gente pegar e fazer essa mesma relação, mas pensando agora numa função, ela é crescente ou não decrescente? Isso quer dizer a mesma coisa? Sim, isso quer dizer a mesma coisa. Função que cresce e não decresce. Se eu escolher agora a seguinte situação, para todo x pertencente a esse subconjunto A, nós pegarmos um x1 menor que um x2 e isso acarretar um f de x1 menor ou igual a um f de x2, e que nós teremos uma função crescente ou não decrescente. Aonde que a gente vai ver isso? Lá no gráfico. Por exemplo, se a gente selecionar essa região aqui, tá? Então a gente pega um x1 qualquer aqui, um x2 qualquer aqui. Observe, o x1 e o x2 são diferentes e o x1 é menor que o x2. Mas ele pode acarretar ser menor ou igual. Por exemplo, se o meu x1 tivesse aqui, a imagem dele era a mesma imagem do x2. Então, o que diferencia a estritamente crescente para a crescente? Estritamente crescente não tem a igualdade das imagens. A que for só estritamente crescente não tem igualdade. A que for crescente ou não decrescente tem a igualdade. Beleza? E aí, se a gente der sequência aqui agora, como que ficaria
a estritamente, apagar isso aqui, no caso da estritamente decrescente, então nós vamos ter a seguinte condição, ó, para todo x pertencente a um subconjunto A, e o x1 for menor que o x2, isso vai acarretar um f de x1 maior que um f de x2. Então, de novo, a gente vai lá para o nosso gráfico e vamos olhar lá o que vai acontecer. Veja bem, eu vou escolher essa região aqui agora. Ó. Se eu escolher essa região, nós vamos ter aqui um x1 e vamos ter aqui um x2. Observe que o meu x2 me dá uma imagem f de x2. E o meu x1 me dá uma imagem f de x1. O x1 é menor que o x2, mas o f de x1 ele não é menor, ele é maior. O f de x1 é maior que o f de x2. Então, quando acontece isso, nós temos uma função que é estritamente decrescente. O que significa? Naquela região que eu selecionei lá, ela só decresce. E, para finalizar essa primeira parte, x pertencente a um subconjunto A, e o x1 for menor que o x2, e isso acarretar um f de x1 maior ou igual a um f de x2, eu garanto que a minha função é decrescente ou não crescente. Então, onde que a gente poderia verificar isso? Olha só, nesse gráfico como está aqui, eu não tenho essa função que seria estritamente, né, no caso, decrescente ou não decrescente. Por quê? Aqui até eu mostrei para vocês o crescente e o não decrescente. Mas para que eu pudesse mostrar isso para vocês, eu vou colocar aqui ó, uma sequência, tá? Como se aqui fosse uma constante agora. Ó. Isso aqui é uma constante. Se eu selecionar essa região aqui agora, né, o meu domínio aqui pegando essa região, vai existir um x1 diferente de um x2 que vai acarretar a mesma imagem. Então pode aparecer igual. Então definitivamente, para ficar mais fácil para nós, o que a gente precisa guardar? Guardar a seguinte ideia. Se nós temos uma função estritamente crescente, aqui na imagem não tem o sinal de igual. Se ela é crescente ou não decrescente, aparece o igual. Estritamente decrescente, nós não temos o igual, e decrescente ou não crescente, nós temos o sinal de igualdade. Beleza, moçada? Tranquilo isso aqui? Então, essa primeira parte do exercício da parte do conteúdo, a gente está segurando aí. Bom, agora a gente vai falar sobre a função par e função ímpar, tá? Então, quando que a gente pode admitir que uma função é par, quando que a gente pode admitir que uma função é ímpar? Função par é aquela onde, por definição, nós temos a seguinte condição. Ó. O f da imagem de menos x é igual à imagem do f de x, para qualquer x pertencente ao domínio. Então, ele está dando um exemplo para nós aqui, uma função, por exemplo, f de x igual a x quadrado, é uma função par. A função f de x igual a cosseno de x, é uma função par. Por que é uma função par? Se você vier aqui e colocar assim, ó, vamos chamar que o x vale 2, tá? Então, a nossa função f de x é igual a um x quadrado. Logo, se eu substituir aqui o f de 2, a minha imagem é 4. Tudo bem? Se eu vier aqui e pegar o x, só que agora negativo, pegar o menos x, ou seja, x igual a menos 2. Se nós calcularmos o f de menos 2, isso aqui ficaria menos 2 ao quadrado, isso aqui é 4. Então, observe, o f do meu 2 foi igual ao f do meu menos 2. Em termos gerais, isso aqui não é uma demonstração, isso aqui só estou mostrando que essa função é par, mas para esse valor. Então, como é que eu faço para mostrar, não para um valor especificamente, mas mostrar isso de forma genérica? Então, agora eu venho aqui, ó, eu vou apagar isso aqui, não tem problema nenhum, senhor, mas eu não copiei, não precisa copiar não, você está com vídeo, pode pausar, essa é a parte boa. Beleza? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, a nossa função é quem? A nossa função é f de x é igual a x quadrado. Para verificar se ela é par ou ímpar, a gente já vai falar do ímpar, vamos primeiro verificar se ela é par, nós precisamos calcular o f de menos x. Quem é o f de menos x? Vai ser menos x ao quadrado. Quanto dá isso? Dá x quadrado. Observe, o f de x, que é x quadrado, ficou exatamente igual ao f de menos x. Quando acontece do f de menos x ser igual ao f de x, a gente garante
que essa nossa função é par. Beleza? E aí é interessante que graficamente a função par ela vai ser sempre simétrica em relação ao eixo y, tá? Esse eixo OY aqui, tudo que acontece de um lado acontece do outro. Então a simetria está aqui bem em relação ao nosso eixo y, tá? O OY. Beleza? No caso da função ímpar, o que vai definir, o que vai ser diferente, né? O que vai determinar a função ímpar? Quando a gente calcular o f de menos x, nós vamos ter como imagem menos f de x. Olha a diferença. F de menos x é igual a f de x, par. F de menos x é igual a menos f de x. Então, isso aqui é uma função ímpar. Exemplos de funções. Por exemplo, eu tenho aqui a função x ao cubo ou uma função tipo seno de x. Tá? E o gráfico da função dessas funções que são ímpares, ele sempre vai ser simétrico em relação à origem. Então, o eixo de simetria, o que acontece desse lado, acontece do outro na mesma distância, mas em relação ao eixo. Aqui era em relação, desculpa, aqui é a origem. Aqui era em relação ao eixo. Aqui é em relação à origem, tá? Então, vamos pegar um exemplo. Nós temos lá de novo, ó, o f de x é igual a x ao cubo. De forma genérica, como é que eu vou verificar se ela é uma função ímpar? Nós vamos calcular o f de menos x. Então, nós vamos substituir aqui no lugar do x o menos x. O que aconteceu? O f de menos x ficou igual. Menos x ao cubo dá menos x ao cubo. Opa, mas espera aí. Isso e isso tem uma relação. Qual a relação que eu tenho aqui? Olha lá, o meu f de menos x está sendo exatamente igual a menos o meu f de x. Quando isso ocorre, nós podemos dizer que a nossa função é uma função ímpar. Legal? Beleza? Então, vamos dar continuidade. Pode acontecer um caso em que ela não é nem par e nem ímpar. Quando ela não for par e nem ímpar, ela não vai ter paridade, tá? Então, quando é que a nossa função ela não é par e também ela não é ímpar? Quando acontecer isso, da nossa função não ser par e não ser ímpar, nós vamos dizer que ela não tem paridade. Ou seja, eu não consigo dar paridade para ela, nem par nem ímpar. Vamos pegar um exemplo de como seria isso. O exemplo disso aqui pode ser uma função do tipo f de x igual a um x quadrado mais x, por exemplo, menos 1. Tá? Como é que eu vou verificar se ela é par ou não, se ela é ímpar ou não? Então, nós vamos fazer aqui o teste. Ó. Vamos calcular o f de menos 1, o f de menos x e ver o que acontece. Ó. Vamos calcular o f de menos x. Então, vai ficar menos x ao quadrado mais menos x menos 1. Eu fiz aqui foi substituir no lugar do x o menos x. Então, o nosso f de menos x vai ser x quadrado, né, que menos ao quadrado é mais, menos x menos 1. Observe que essa função não é igual a essa função, então não é par. Também se eu multiplicar, ou seja, se eu colocar em evidência aqui o menos, ficaria menos, aqui ficaria né, menos x, mais e mais, que é diferente lá de cima. Eu estou dizendo isso aqui, ó. Eu posso escrever essa função como se fosse assim, ó, um menos, colocando menos em evidência, então ficaria menos x quadrado mais x mais 1. Observe que o que está aqui dentro é diferente desse cara aqui. Então, isso aqui não é f de menos x igual a menos f de x. Então, para essa situação aqui, ela não tem paridade. Tá bom? Então, isso aqui é um caso para a gente analisar. Uma informação bastante relevante, que é uma observação aí, né, que eu peço para vocês anotarem aí. Vou colocar isso aqui como uma observação. A soma, a diferença, o produto ou o quociente de duas funções pares sempre vai ser uma função par. Tá? Então, eu tenho uma função que é par. Se eu fizer a soma, uma função par, tem uma segunda função par. Se eu fizer soma, subtração, multiplicação ou divisão com essas funções pares, eu vou ter como resultado uma função par. No caso da soma ou diferença, né?
soma ou subtração de duas funções ímpares, nós vamos ter uma função ímpar, porém, o produto e o quociente de duas funções ímpares vai me dar uma função par. Então, anote isso aí como uma dica, porque é bem interessante para que a gente possa resolver os nossos exercícios. Beleza, moçada? Função injetora. Tá? Então, quando que eu vou ter uma função injetora? Eu escrevi para vocês aí, depois dele com calma, mas a ideia é a seguinte, ó. Se você tem um elemento x aqui, tem um segundo elemento x aqui, um diferente do outro. Se você acarretar, ou seja, se o elemento x1 diferente de um x2 me der imagens diferentes, então eu tenho uma função que é dita função injetora. Esse outro detalhe que também é importante, que quem gosta bastante dessa informação, é que se as imagens forem iguais, acarreta que o x1 e o x2 é igual, isso também define uma função injetora, tá? Então, se eu estou dizendo que o meu f de x1 é igual ao f de x2, é porque obrigatoriamente o x1 tem que ser igual ao x2, é o mesmo, tá? Mas a definição mais usual é que, tendo um x1 diferente de um x2, acarreta uma imagem de x1 diferente de uma imagem de x2. Então, veja bem, isso aqui é uma função injetora. Ó. Primeiro, é uma função. Cada elemento do conjunto domínio A tem um representante e é único e exclusivo no B. Todos do A têm representante no B. Observe que está dando uma flechinha para cada um, está sobrando um elemento aqui, nenhum problema, não pode sobrar desse lado, e isso aqui é uma função que é tida como uma função injetora. Tá? Então, função injetora é essa, aquela que, dado um x1 qualquer diferente de um x2, acarreta uma imagem f de x1 diferente de uma imagem f de x2. Legal? Uma outra informação legal e importante é que toda vez que você tiver aí uma relação de gráfico, né? Você tendo um gráfico, dado um gráfico qualquer, se eu cruzar, traçar linhas retas, vamos dizer assim, todas elas paralelas ao eixo x. Então, vou traçar diversas linhas paralelas ao eixo x. Vou traçando, traçando, traçando. Se eu cruzar somente em um ponto no gráfico, isso determina que a minha função ela é uma função injetora. Tá? Só posso cruzar em um ponto no gráfico. Então, definição de função injetora é essa. No caso da função sobrejetora, a condição básica para ela é a seguinte. Para que eu tenha uma função sobrejetora, o conjunto imagem e o conjunto contradomínio, eles têm que ser exatamente o mesmo. Então, agora aqui é importante a gente olhar lá no domínio e contradomínio. Então, olhei para o meu contradomínio é B. Se todos os elementos do meu conjunto B forem imagem, então sim, essa função é sobrejetora. Então, no nosso exemplo de flechinha aqui, ó, nós temos esse Azinho que tem a imagem D. Beleza. Ele tem um Bzinho que tem a imagem C e tem esse C que também tem a imagem C. Observe que o meu contradomínio aqui são os elementos D e E. É E, né? D e E. Então, C, imagem E. O D e E são os elementos do meu contradomínio. Olha lá, o contradomínio são os elementos D e E. Quem é o meu conjunto imagem? Meu conjunto imagem também é o D e o E. Quando isso ocorre do contradomínio ser é igual à imagem de uma função, então nós vamos dizer que essa função ela é sobrejetora. Tá? Aí a pergunta é, mas e ela é injetora nesse caso? Não, porque ó, eu tenho um x1 diferente de um x2, certo? Então tá aqui, ó, x1b, tem um x2c. São diferentes, mas eles têm a mesma imagem, então não é sobrejetora. Graficamente falando, então quem é o nosso conjunto B? Por exemplo, eu vou definir aqui a minha função, e essa função eu vou definir ela assim, ó, f do conjunto R no domínio para o meu conjunto R no contradomínio. E definir essa função como x ao cubo menos 2x mais 3. Então está aqui o gráfico dela, beleza? Tá. Agora o que eu quero é verificar se ela é injetora. Bom, tracei retas, né, paralelas ao x. Cruzou em mais de um ponto, ela não é injetora.
Tudo bem? Então, cruzou em mais de um ponto, não é injetora. E no caso da sobrejeção, a gente vai olhar aqui para o contradomínio. Quem é o contradomínio? Meu contradomínio são todos os reais. Então, meu contradomínio está aqui, ó, o eixo Y. Quem é a minha imagem? Ou seja, a minha imagem, para qualquer valor de x, você também vai ter aqui a mesma situação. Então, se o meu domínio e meu contradomínio são iguais, então nós podemos afirmar com certeza absoluta que essa função ela é sobrejetora. Beleza? Tranquilão? No caso da função ser bijetora, aí eu preciso das duas condições. Toda função que é bijetora, ela precisa ser injetora e ela precisa ser aqui, sobrejetora. Ô louco, não sabe escrever sobrejetora? Sobrejetora, certo? Então a gente troca e escreve que ela é então agora uma função bijetora. Tá? Então vamos verificar se ela é injetora. Para esse primeiro exemplo aqui, ó, cada elemento x1 aqui desse conjunto tem um único representante, olha lá. x1 diferente, a imagem é diferente. Então, ela é injetora. O meu contradomínio aqui é o D, o E e o F. A minha imagem é o D, o E e o F. Então, ela é sobrejetora. Se ela é injetora e sobrejetora, a gente troca e escreve que ela é, então, uma função bijetora. Tá bom? Graficamente falando, dado uma função aqui que eu tenho que definir, então eu vou definir que a função foi definida do conjunto R em R. Eu preciso saber quem é o contradomínio. Então o contradomínio são todos reais, é o meu eixo Y. A minha imagem também são todos reais. Então se o meu contradomínio é igual à minha imagem, eu posso dizer que ela é sobrejetora. Tracei infinitas retas, né, paralelas ao meu eixo X e eu estou cortando sempre num único ponto. Então, isso acontece, ela é injetora. Se ela é injetora e sobrejetora, a gente corta e diz, então, que essa função é uma função bijetora. Beleza, Jedi? Muito bom demais. Vem comigo. Bom, por último aqui agora, a gente tem a nossa função inversa. E a função inversa é definida da seguinte maneira. Dada uma função de A em B, ela precisa ser bijetora, tá? Se ela não for bijetora, não existe inversa. O passo que a gente vai ver para fazer função inversa é possível, mas se ela não for uma função bijetora, não admite inversa. Nós chamamos de função inversa de f e denotamos por f de menos 1 a seguinte função. Então, dado uma função f de A em B, a nossa função inversa, o meu contradomínio vira domínio e o meu domínio vira contradomínio, tá? Isso aqui é importante. Isso aqui ocorre quando a minha função ela é bijetora, certo? Então vamos dar um exemplo aqui para a gente poder entender. Vamos definir então a nossa função, né? Seja f definida de R em R, de tal forma que o f de x seja igual a 2x mais 1. Regra prática. Será que existe função inversa? Então, primeiro, existir a função inversa, ou seja, escrever a função inversa, vai ser sempre possível porque a gente vai estar sempre fazendo uma lógica aqui que é trocar x por y e depois isolar o y. Isso eu posso fazer. Mas a função, ela é uma função bijetora? Essa é a primeira pergunta. Bom, como isso aqui é uma função do primeiro grau, o gráfico dele é uma reta, certo? Independente de como a gente vai fazer aqui, eu só vou fazer rapidinho aqui, peraí, deixa eu travar aqui. Então veja bem, ó, essa função 2x mais 1, o gráfico dela seria algo do tipo, corta aqui no 1, aqui no menos meio, é uma função que ela é, né, estritamente crescente. Essa função do primeiro grau, se a gente fazer vários traços aqui paralelos ao eixo x, vai cortar num ponto só, então ela é injetora. Todo o meu contradomínio aqui, ó, e toda a minha imagem é igual, então ela é sobrejetora, ela é bijetora. Beleza. Se ela é bijetora, então o que nós vamos fazer, quais são os passos, né, que a gente vai fazer para escrever a função inversa? Então nós vamos pegar a nossa função inversa da seguinte maneira. A partir da função f de x igual a 2x mais 1, nós vamos trocar. Aonde é o f de x, que é o nosso y, vai virar o x, e aonde nós temos aqui a nossa função, deixa eu colocar em outra cor aqui. Então isso aqui é o x duas vezes, e aonde nós temos ali o y, o x vai virar y. Então, olha lá,
O y virou x e o x virou y. O que nós vamos fazer agora? Segundo passo, nós vamos isolar o y. Isolar o y e deixar ele sozinho. Então, olha lá, x, o mais 1 vem para cá subtraindo, e o 2 que está multiplicando vem para cá dividindo, e nós isolamos o y. Que y é esse? Esse cara aqui é o valor da minha função inversa desse cara aqui. Tá? Então, minha função está aqui, f de x igual a 2x mais 1, a função inversa dele está aqui, que é o x menos 1 sobre 2. Beleza? Então aqui, moçada, deixa eu chamar a atenção para uma coisa interessante. Quando nós calculamos aqui a função inversa, então aqui um gráfico, ó, essa função aqui, essa que está aqui em cima, é a nossa função f. Tá? Então isso aqui é a nossa função f. Essa aqui é a nossa função inversa. Esse que está aqui no meio é a função identidade. É aquela onde o f de x é igual ao próprio x. Tá? Que ela está no quadrante ímpar aqui e ela é bissetriz. Em relação a esse eixo aqui, vamos chamar assim, né? essa reta aqui, ele seria um eixo de simetria entre a minha função normal e a função inversa, ou seja, eu pegar essa minha função f, e justamente nesse f de x igual a x aqui, e eu dobrasse a folha, o que ia acontecer? A parte de cima e a parte de baixo iam se encontrar. Então, em relação ao meu eixo de simetria, eu tenho aqui um espelho, tá? E se porventura existe um ponto de cruzamento entre as duas funções, a função normal e a inversa, isso vai ocorrer aonde? Vai ocorrer justamente aqui na minha função f de x igual a x, que é a função identidade. Tá? Então, por exemplo, dado uma função f, eu quero achar o ponto de encontro entre a função f e a sua inversa. Eu preciso calcular a inversa e igualar as duas? Não há necessidade. Eu vou fazer isso aqui agora para mostrar que eu posso fazer isso aqui. Ó. Existe a função f e existe a função f menos 1. Se eu igualar as duas, eu quero descobrir quem é esse ponto aqui. Ó. Graficamente, eu estou vendo que é o menos 1 e menos 1, certo? Mas será que eu consigo fazer isso mostrando pelas duas funções? Então vamos lá. Quem é minha função f? É 2x mais 1. Isso aqui vai ficar igual a minha função x menos 1 sobre 2. Então, fazendo a multiplicação em cruz aqui, vai ficar assim, ó, 2 vezes 2x mais 1 é igual a x menos 1. Então, isso vai ficar 2 vezes 2, 4, mais 2 é igual a x menos 1. Então, eu vou ter aqui que 4x menos x é igual a menos 1 menos 2. 3x é igual a menos 3. Então, daqui eu tiro que o x vale menos 1. Se o x vale menos 1, a gente vai voltar numa das duas e vai encontrar quem é o outro ponto. Eu já sei que ele é igual, mas vou mostrar que é verdade. Então, vou pegar aqui, ó, para x igual a menos 1, nós vamos substituir aqui no f de x. Ou seja, vamos calcular o f de 1, calculando 2 vezes 1 mais 1. Então, o que vai acontecer aqui? Opa, só é menos 1. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? O f de menos 1 vai ser menos 2 mais 1. O f de menos 1 é menos 1. Então, quem é o ponto de interseção? O nosso ponto de interseção é o menos 1, menos 1. Isso que eu fiz para encontrar esse ponto aqui, ó, eu não precisaria fazer todo esse processo. Era só eu pegar uma das duas funções, por exemplo, eu tenho a função f de x. Eu não precisaria encontrar a função inversa. Como eu quero o ponto de encontro, você pode pegar uma função e igualar a função identidade. Quem é a função identidade? A função identidade sempre vai ser o próprio x, tá? Então, a função identidade, esqueci de colocar aqui, ó, é o próprio x. Então, olha lá, 2x mais 1 vai ser igual a x. 2x menos x é igual a menos 1, x é igual a menos 1. Pronto, já encontrei o valor dele.
esse ponto aqui, ó, essa coordenada de encontro aqui, sempre vai ser do tipo x e y, onde x é igual ao próprio x. Tudo bem? Ou seja, é menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, 1, 1, 1, 2. Então, nesse ponto aqui, x e y, eles são iguais. Então, nosso ponto é xx ou menos x, entendeu? Então, isso é uma grande vantagem. Se você tem uma função qualquer e quer saber o ponto de encontro, né, o cruzamento com a sua função inversa, você pode fazer isso só igualando com a função identidade. Isso é uma dica bem legal. Bom, pessoal, agora a gente vai resolver aqui os exercícios de fixação lá na página 16, tá? Vamos fazer um primeiro. E o 1 está dizendo o seguinte, ó, muitas vezes o objetivo de um remédio é aumentar a quantidade de uma certa substância, ou mais, né, uma ou mais substâncias, existente no corpo do indivíduo para melhorar as defesas do organismo. Depois de alcançar o objetivo, essa quantidade deve voltar ao normal. Se uma determinada pessoa ingere um medicamento para aumentar a concentração de uma substância A de seu organismo, a quantidade dessa substância no organismo da pessoa, em relação ao tempo, pode ser melhor representada por qual gráfico? Então, veja bem, me diz o seguinte, o remédio vai aumentar a quantidade já existente no corpo, vai melhorar. Depois de alcançar o objetivo, essa quantidade deve voltar ao normal. Então, isso aqui é importante para nós. E voltar ao normal significa que ele vai voltar à condição inexistente, ou seja, aquela condição anterior. Então, veja bem, por que não pode ser o A? Porque eu tinha uma situação, o remédio agiu e ele não volta ao normal. Então, isso aqui não serve para nós. O B, nós tínhamos uma situação, ele reagiu e subiu e não voltou. Então, isso aqui não pode, certo? Então, o B não é. Aqui, ele estava como se não tivesse nada de substância no organismo, foi ao máximo e voltou a zero. Então, também isso aqui não nos interessa. Por quê? Porque ele não estava com zero, tinha uma quantidade antes, né? Era uma quantidade constante. Aqui, ó, existe uma quantidade constante, volta ao normal, só que aqui ele caiu. Então, isso aqui também não interessa. Então, a única alternativa que seria, né, correta para nós seria essa alternativa aí, que é a D. Então, isso aqui é mais de análise. O exercício 2 aqui diz assim, ó, considerando uma função f de p em que, representadas no diagrama abaixo, indique qual a sentença é verdadeira e qual é falsa. Tá? Então, nós temos um domínio P aqui, um contradomínio Q, existe uma função, cada elemento aqui está se relacionando. Então, primeiro ele coloca assim, ó, essa função f é sobrejetora. Para ser sobrejetora, todos os elementos do contradomínio deveriam ser igual à imagem. E aí existe um cara aqui, ó, que não é. Então, isso aqui diz para mim que ela é falsa. Tá? Bom, já eliminamos o item B aqui, correto? A função é injetora. Para ser injetora, cada elemento do conjunto P tem que ter um único correspondente lá em Q. E aqui existem um x1 diferente de um x2 que tem a mesma imagem. Então, isso aqui é falso. Bom, dois falsos sequenciais, o A está fora. Retira-se o elemento Q. Então, nós vamos tirar agora esse elemento Q daqui. A função torna-se sobrejetora. Opa, se eu tirar aqui o Q, sim, ela vira sobrejetora, então isso aqui é verdadeiro. Então, agora, ó, esse F está fora. Beleza? E aí, nós vamos agora, se eu ligar, se a flecha 2, que está aqui, ela ligasse B com o Q. Então, ó, esse B aqui, eu vou tirar ele daqui e vou ligar com o Q. Então, deixa eu apagar aqui, ó. Certo? E eu vou fazer essa ligação aqui, ó. O B, ao invés desse traço, ele vem ligar agora aqui, ó, com o Q. Se isso acontece, nós vamos ter agora uma função bijetora. Verdadeiro ou falso? Olha só. O A ligou com o M, o C ligou, cada um deles ligou só com um. Então, sim, é verdadeiro. E aí eu não tenho como alterar. E agora o último aqui é que vai definir quem é o cara para nós. Se nós tirarmos a flecha 2 e tirarmos o elemento B, então nós vamos tirar a flecha 2 e vamos tirar o elemento B. Então agora vamos voltar aqui, ó, essa situação aqui, certo? A flecha 2 nós tiramos e tiramos o elemento B. Se nós fizermos isso, a função torna-se injetora. Bom, será que ela vira injetora? Olha só, tirei o B, eu tirei essa flecha. Então agora o A ligou com o M, o C ligou com o N, o D ligou com o O e o E ligou com o P. Sim,
cada um dos elementos ele ligou só uma vez, então verdadeiro, a resposta que nós estamos procurando é o item E. Show de bola. Vem comigo no tchurururu. Fique. A nossa próxima questão está dizendo o seguinte: considere uma função definida de R em R, tal que f de x é igual ao f de x mais um p. O que significa esse x mais p? Para todo x pertencente ao reais, tal que o p vale 4 e o f de meio vale 2. Então, quanto vale o f de 17 meios? Bom, primeiro, o que significa esse f x igual a um f de x mais p? Isso aqui é uma função periódica, tá? Então, é uma função período. Igual a função seno, cosseno, está sempre repetindo uma mesma situação, um período. Então, há uma repetição. O que ele está dizendo aqui? Esse p aqui vale 4. Então, ele está dizendo assim, ó, uma função x, ele é igual a uma função x mais 4. Então, tudo que acontecer desse lado, acontece desse. Beleza? Então, vamos pensar o seguinte. Nós conhecemos o f de meio. E quem é o f de meio? Então, o f de meio, ele seria igual ao f de quem? De meio mais 4, certo? E isso tem que dar quanto? Tem que dar 2, porque eu sei que o f de meio é 2. Quem é esse f de meio mais 4? Então, se eu tirar MMC aqui, ó, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, eu posso dizer que o f de meio é igual ao f de 9 meios, e isso dá 2. Tá? Então, isso está dizendo o seguinte: o f de meio mais alguma coisa dá sempre o mesmo resultado. Então, no caso aqui, ó, f de meio mais 4 deu esse 9 meios. F de x é igual a x mais 4. Aí eu venho e falo, bom, agora eu quero descobrir qual é o valor, ou quanto é f de 17 meios. Tá? Vamos pensar o seguinte: 17 meios é a mesma coisa que 17 dividido por 2, que dá 8. 8 vezes 2, 17. Então, isso aqui seria 8 inteiros mais meio. Que como sendo assim, ó, 2 vezes 4 mais meio. Certo? Então, isso aqui é a mesma coisa. E escrever isso aqui, ó, f de 2 vezes 4 mais meio. Mas espera aí, isso aqui não é um período? Ó, uma vez o 4, 2 vezes o 4, 3 vezes o 4, isso aqui está sempre repetindo. Então eu posso chegar à conclusão, isso aqui também vai dar 2. Tudo bem? Uma outra forma que a gente poderia pensar também aqui é o seguinte, ó, nós conhecemos o f de 9 meios. F de 9 meios seria igual ao f de 9 meios mais 4, correto? Mais f de 9,5 mais 4, 2 vezes 4, 8, mais 9, isso dá 17 meios. E aí eu posso, então, chegar à conclusão que isso aqui vale 2, e aí a gente termina o exercício analisando aqui a resposta. Certo? Vamos para o nosso quarto exercício agora. O nosso quarto exercício está dizendo assim, ó, nós temos uma função f definida de R em R, disse par quando o f de menos x é igual a f de x. Ele já definiu para nós, para todo x pertencente aos reais. Diz que a função é ímpar quando o f de menos x é igual a menos x. Então, ele definiu para nós aí, nem precisa saber para esse exercício, mas é importante que você saiba. E aí ele fala, observe com atenção os gráficos, e aí ele quer que você, com relação a esses gráficos acima, é correto dizer que, então nós precisamos saber aqui o que está acontecendo, né, com essa função aqui. Quando que é uma função par, quando que é uma função ímpar? Nós definimos lá em cima. Mas uma outra coisa importante para a gente entender, função par, quando a gente estiver olhando no gráfico, é que o eixo de simetria é o eixo y. Tá? Então, o eixo de simetria é o meu eixo y. Então, ó, em relação ao eixo de simetria, tudo que acontece de um lado acontece do outro. Posso dizer que essa função aqui, ó, é par. Em relação ao eixo de simetria,
o nosso y. O que acontece desse lado acontece desse? Não, ó, pra você ver, ó, daqui teria que continuar aqui. Então, isso aqui não é função par. Mas espera aí, e a função ímpar? Quando que eu sei que a minha função é ímpar analisando o gráfico? Então, a função ímpar analisando o gráfico, o meu eixo de simetria não passa a ser mais eixo, e sim a simetria, ela ocorre, a nossa simetria, ela vai ocorrer em relação à origem. Então, ele é simétrico em relação à origem. Aí você pode falar, bom, em relação à origem, essa parte de cima é igual a de baixo. Não é. Tá? Aqui é uma curva para cima, aqui é uma curva para baixo, então não é. Então aqui não é nada mesmo, nem par nem ímpar. Olhando para o gráfico 3, em relação à origem, ele tem uma simetria? Não, mas em relação ao eixo y, tem. Então isso aqui é uma função que é par. Eixo 4. Vamos ao gráfico 4. Agora, eu não tenho simetria em relação ao eixo y, mas em relação à origem, o que está a distância daqui para cá é a mesma. Ó. Então, isso aqui é uma função ímpar. E o gráfico 5 acontece a mesma coisa. Em relação à origem, a distância daqui até aqui é a mesma. Então, isso aqui é uma função ímpar. Vamos analisar as respostas. 1 e 2 são pares. Não. 1 é par, mas o 2 não. Aí ele vem e fala, bom, então, se 1 e o 2 não é par, então nós vamos colocar aqui 1 e o 4 são pares. Bom, o 4 é ímpar, então isso aqui também não é. O 2 e o 2 não é nada, então vamos deixar quieto. O 3 e o 5 são ímpar. Bom, o ímpar é 5, mas o 3 não, deixa quieto. E aí a única solução que nos resta é que o 1 e o 3 são pares. E é mais um exercício que a gente termina aí de resolver. Certo? E agora vamos passar aqui para o nosso último exercício. Dá uma diminuída um pouco aqui nele. Esse quinto exercício, ele fala o seguinte, ó. Dado uma função bijetora, então já está garantido para nós que a função é bijetora, a função é definida como 3x mais 2, x dividido por x menos 1, onde o domínio são todos os reais menos 1. Por quê? Porque não pode dar zero aqui embaixo. Ele quer saber qual vai ser o domínio da função inversa. Bom, para eu descobrir o domínio da função inversa, a gente precisa descobrir quem é a função inversa. E qual que é a regra do jogo? A regra do jogo é muito simples. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar aqui o valor f de x é igual a 3x mais 2 sobre x menos 1. E nós vamos usar aqueles dois conceitos. Primeiro, nós vamos trocar x por y. Segundo, nós vamos rolar esse y que vai ser a nossa função inversa. Então, trocando de posição, esse f de x é o meu y, então vai virar x. 3 vezes, no lugar do x, eu vou escrever y mais 2, dividido por y menos 1. Multiplicando isso aqui em cruz, ficaria assim, ó, x que multiplica y menos 1 é igual a 3y mais 2. Vamos abrir uma distributiva aqui? Nós vamos ter, então, xy menos x é igual a 3y mais 2. O que nós vamos fazer agora? O segundo passo é isolar o y. Então, tudo que é y de um lado, não é y do outro. Aí você fala assim, senhor, mas aqui eu tenho um xy. Sim, mas tem y, então, está acompanhando, vamos deixar ele desse lado. Vamos lá buscar o 3y positivo e vamos mandar o x embora. Então, tá lá, o 2 estava lá, o x foi embora, negativo, somando. Bom, como é que eu vou somar isso aqui? Não dá para fazer essa soma ou subtração. Então, a gente vai colocar isso aqui em evidência. Então, y que multiplica, fica x menos 3, é igual a 2 mais x. Então, y vai ser 2 mais x dividido por x menos 3. Essa é a minha função inversa. Qual é a condição de existência aqui? O x pode ser qualquer real? Não, ó. Essa parte de baixo aqui, o x menos 3, ele não pode ser zero. Tá? Então, o x menos 3, ele não pode ser zero. Então, o x não pode ser 3. Se ele não pode ser 3, o nosso domínio agora são todos os reais, exceto o número 3. E aí, a solução para nós aqui é o item 5, e é isso aí. Agradecer vocês aí, né, por essa aula. Eu mandei, tá junto aí, dentro da plataforma do Farias Brito,
eu coloquei uma lista de exercícios adicionais, com exercícios mais interessantes aí sobre esse assunto, né? Estou à disposição de vocês, se vocês precisarem, é só mandar as dúvidas. Eu disponibilizei o WhatsApp aí para a escola, né? O número dele é o 12 981 58 8499. Então, se precisar de alguma coisa, vocês mandam. Não dá para responder o tempo todo, porque eu também estou online em todas as outras escolas aí, né? A correria já está no dia a dia, mas estou à disposição. Então, o que vocês precisarem, na medida do possível, eu vou ajudando, vou auxiliando. E dentro do período aí, nas sextas-feiras, das 7 até as 9, eu estou com o meu telefone aí disponível para vocês, tá bom? Então fica com Deus, bom final de semana para vocês, forte abraço, espero que isso aqui acabe logo para a gente estar junto aí. Valeu!